mas graças a Deus, pelo sangue de Cristo, nós podemos adentrar o reino dos céus, nós podemos adentrar as mansões celestiais através da pessoa de Cristo Jesus, através de receber Cristo em nosso coração. Glória a Deus! E nós, quando lemos aqui na palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo escreve e fala aqui em Atos, no princípio da igreja primitiva, a carta vai nos falar como viviam os convertidos no começo. E a Bíblia ela começa relatando assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós sabemos que no início lá a doutrina dos apóstolos era o quê? Era o partir do pão, era aquilo que o Senhor Jesus ensinou a eles quando se assentou com eles na mesa da última ceia. Jesus pegou ali o cálice, pegou ali o pão e falou: este pão aqui é a minha carne que é dada por vós, que é partido por vós. E Jesus pegou o cálice: esse cálice aqui é o meu sangue que é derramado por vós, o sangue da nova aliança. Glória a Deus! Nós sabemos que a antiga aliança era o que? Era a aliança mosaica, era a aliança de mandamentos, dos 10 mandamentos na lei de Moisés. Glória a Deus! E nós sabemos que pela lei de Moisés, nos antigos mandamentos, ninguém poderia ser salvo, porque quando o homem errava, acertava 2 mandamentos, ele errava no outro. Ele nunca conseguia cumprir os 10 mandamentos, sempre ele falhava em algum. Mas a própria palavra de Deus fala que o próprio Senhor Jesus vai falar: esse mandamento vos dou, amarás o Senhor seu Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se tu cumprires esses 2 mandamentos, tu cumpriu toda a lei. E amar o próximo tão como é difícil, irmão. Nós falamos assim: amar o próximo como a ti mesmo. O que é amar o próximo como a ti mesmo? Quando nós nos amamos, nós queremos o bem para nós. Então, quando nós queremos o bem para nós, nós também vamos querer o bem para o próximo. Aquele que não defrauda, ele não vai querer defraudar ninguém. Aquele que não mente, ele não vai querer mentir sobre outro irmão. Aquele que não rouba, ele não vai querer roubar o seu irmão. Aquele que não se prejudica, ele não vai querer prejudicar o seu próximo. Então por isso que Jesus fala assim: amarás a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Glória a Deus! Então quando nós nos amamos, nós não queremos nos prejudicar nós mesmos. Então nós também não queremos prejudicar o próximo. E aí nós estamos cumprindo os mandamentos do Senhor. Glória a Deus! E no cumprimento dos mandamentos do Senhor, nós estamos cumprindo a doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos, a Bíblia relata que os apóstolos pregavam sobre o arrependimento. Eles ensinavam sobre o arrependimento dos pecados. Foi aquilo que eles aprenderam com o nosso Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus falou assim: arrependei-vos e convertei-vos. Quando nós nos arrependemos dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, nós estamos cumprindo a doutrina dos apóstolos. Glória a Deus! Para entrar no reino do céu, para entrar na Nova Jerusalém, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Nós temos que tirar do nosso coração aquilo que nos atrapalha de ter uma sincera comunhão com o Senhor. Nós temos que tirar do nosso coração a tristeza. Nós temos que tirar do nosso coração a mágoa. Nós temos que tirar do nosso coração o rancor. Nós temos que tirar do nosso coração a inveja. Nós temos que tirar do coração a angústia. Nós temos que tirar do coração a soberba. Nós temos que tirar do coração tudo aquilo que nos afasta do Deus vivo. É Deus. Porque nós estamos seguindo a doutrina dos apóstolos, como foi deixado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tudo isso, irmãos e irmãs, nos afasta do Deus vivo. O nosso Deus, a Bíblia fala que o nosso Deus é amor. E onde há amor não pode haver ódio. Deus é amor. Aleluia. E o amor de Deus, quando ele penetra o nosso coração, ele penetra a nossa alma, ele é capaz de tirar uma inundação de pecado. Ele é capaz de tirar uma inundação de sujeira. Ele é capaz de limpar, de purificar. Por isso que quando Jesus estava lá na Santa Ceia, assentado à mesa, no final da ceia ele se levanta, ele pega uma toalha, e na hora que ele pega a toalha e começa a lavar os pés dos apóstolos, o apóstolo Pedro levanta e fala: não, Senhor, o Senhor não pode fazer isso não. Jesus vira e fala para ele assim: ó, se eu não vos lavar os pés, vocês não têm parte comigo.
E o próprio Senhor Jesus fala assim, ó, o apóstolo Paulo, então, Senhor, lava-me todo. O apóstolo Pedro, lava-me todo. E Jesus fala com ele, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho dito. Glória a O que purifica o nosso coração, irmãos e irmãs, é a palavra de Deus, é a doutrina dos apóstolos. Se a palavra do Senhor não for poderosa para penetrar o nosso coração, para fazer com que o nosso coração seja constrangido, para fazer com que o nosso coração seja quebrantado, para fazer com que o nosso coração seja limpo, nada mais pode fazer o nosso coração ser purificado. Porque a única coisa que pode purificar o coração do homem da mágoa, da falta de perdão, da angústia, da tristeza, do pecado, é a palavra do Senhor. Glória a Deus. Porque eu posso, glória a Deus, pode lavar o seu coração. Aleluia. Pela palavra vós estáis limpo. Glória a Deus. E aí a palavra continua dizendo assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão e nas orações. A comunhão do partir do pão, irmãos, hoje nós celebramos a Santa Ceia uma vez por mês nas igrejas. Tem igreja que celebra de 3 em 3 meses, tem igreja que celebra até de ano em ano, uma vez por ano. Mas tem outras igrejas que celebram toda semana. Então o apóstolo aqui fala que a igreja, eles partiam o pão, faziam orações com singeleza de coração e faziam as suas orações, e tinha ali a comunhão do partir de pão todas as vezes que eles se reuniam. Então toda vez que tinha uma reunião com a igreja, eles ali partiam o pão, eles celebravam a ceia, porque eles estavam o quê? Eles estavam alegres de estarem juntos, eles estavam alegres de estarem reunidos ali, falando da palavra, louvando ao Senhor. Eles estavam alegres porque eles sabiam que tinham recebido a salvação através do sangue de Jesus, da promessa do Senhor Jesus. Eles sabiam o que eles estavam fazendo, eles estavam dentro da palavra, dentro da vontade, dentro do propósito do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia fala assim, ó, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio. Temor, irmão, você vê que fala aqui, ó, e muitos ali haviam temor. Temor não é medo. Tem muita gente hoje que tem medo, fala assim, Deus vai me matar porque eu errei, porque eu falei. Não, o temor é diferente. Quando você teme, você fala assim, não, eu não vou fazer isso, porque eu sei que isso é contrário à vontade do meu Deus. Você teme em fazer aquilo ali que é errado. Então isso é o temor. O temor é a obediência. Glória a Deus. Quando o filho respeita o pai e fala assim, eu não vou fazer isso porque papai não vai gostar. A mesma coisa é nós com Deus. Eu não vou fazer isso, eu não vou falar isso porque Deus não vai gostar. Isso é temor, você teme. Porque a Bíblia fala que nós temos livre-arbítrio, irmão. Nós não somos robôs, nós temos livre-arbítrio de fazer o que quiser. Mas o próprio apóstolo Paulo fala assim, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Glória e aí, a Deus. quando você se depara com uma situação ali que não é agradável a Deus, você fala assim, eu não vou fazer isso, porque isso não vai agradar ao meu Deus. Isso é temor, é temer ao Senhor e não cometer aquele tal delito. É temer o Senhor e afastar do caminho do mal. A Bíblia mesmo fala assim, ó, que o homem temente ao Senhor, está lá no livro de Salmo, ele procura se afastar do caminho do mal. Ele vê o mal ali na frente dele, ele vai por outro caminho. Ele foge do caminho do mal, porque ele é temente ao Deus que ele serve. Glória e a Deus. Bíblia continua falando, devido ao temor que havia no coração deles, acontecia no meio do povo de Deus sinais e prodígios, irmãos. Eram muitas pessoas que eram curadas, eram muitas pessoas que recebiam milagres, haviam sinais e prodígios. Sinais, irmãos, são sinais até mesmo de natureza, assim, fenômenos na natureza. Prodígios são sinais da pessoa ser curada, ali, paralítico, não poder andar, ser levantado na hora, de cego que não enxerga, passar a enxergar na hora, de surdo que não ouve, passar a ouvir na hora. Então aconteciam esses prodígios no meio do povo de Deus. Hoje muitas vezes nós olhamos, as pessoas falam assim, mas nós vamos nas igrejas,
e ora e não está acontecendo sinais e prodígios mais. Será que o nosso Deus mudou? Não, o nosso Deus não mudou, porque a Bíblia fala que o nosso Deus é imutável. A Bíblia fala que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua operando sinais e prodígios. O que tem mudado é o coração do povo. É a nossa fé que tem mudado. É nós que temos deixado de crer. É nós que temos agido com incredulidade. É nós que temos tido menos fé. É nós que não temos tido forças para crer naquilo que Deus tem falado. E quando nós agimos com incredulidade, a Bíblia fala lá no livro, se eu não me engano, de Hebreus, que não pode haver em vosso coração perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Quando a incredulidade ele entra no coração do homem, quando a dúvida ele entra no coração do homem, Deus fica em possibilidade de agir o prodígio, o milagre na sua vida. Porque você passa a partir daquele momento e fala: será que vai acontecer isso? Será que Deus vai me abençoar? Será que Deus vai abrir a porta? Será que Deus vai curar meu filho? Será que Deus vai libertar fulano ou ciclano? Então aquela incredulidade entra no coração, e aí nós não vemos mais manifestada a mão do Senhor, e aí nós ficamos em dúvida, e essa dúvida vai entrando no coração, e a Bíblia fala que a dúvida é pecado. A dúvida é pecado, meu irmão. Nós temos que tirar a dúvida. Quando vier dúvida no coração, você sentir e falar assim: não, isso aí está me gerando uma dúvida, uma incerteza, você tem que repreender, falar: rejeita essa dúvida em nome de Jesus, porque o meu Deus é poderoso para operar milagre. Meu Deus é poderoso para agir. Deus, aleluia. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você: não é a igreja A, B ou C que vai fazer o milagre na sua vida, não. É você mesmo. Quando você toma a atitude de mudar o seu pensamento, a sua forma de pensar, a sua forma de ver dentro da palavra de Deus, as coisas começam a acontecer. Glória a Quando Deus. você coloca a sua fé firme na palavra do Senhor, em oração, em súplica, e crendo e agindo em obediência e temor ao Senhor, as coisas começam a acontecer. Porque a própria palavra de Deus fala que a obediência é a chave da vitória. Glória a Deus. Obedecer sempre a palavra do Senhor. Aleluias. Versículo 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Olha para você ver, irmão, eles criam junto. Todos estavam na mesma visão, no mesmo propósito. Muitas das vezes, um presbítero, um pastor, um evangelista convoca a igreja e fala assim: irmãos, nós vamos começar um propósito de oração na sexta-feira, a partir das 7 horas da noite ou 10 horas da noite. Nós vamos orar 30 minutos, 40 minutos. Irmãos, naquela visão ali que Deus dá para o presbítero, para o evangelista, para o obreiro, para o diácono, seja quem for que está na direção do ministério, a igreja vai ali 5% da igreja, o restante não vai, porque o pessoal não está na mesma visão. Mas quando há comunhão, há a mesma visão no propósito que é colocado, Deus opera. Quando o dirigente ele coloca um propósito, fala: gente, vamos fazer assim, e você abraça aquela visão que o dirigente colocou ali, então Deus começa a operar, irmãos, porque você vai estar na mesma visão que Deus deu àquele dirigente para o ministério, porque é para o crescimento da obra, é para o agir. Deus quer agir através daquele propósito. Quantas campanhas, irmãos, às vezes a pessoa fala assim: irmãos, nós vamos fazer uma campanha na igreja, Deus me deu um propósito de uma campanha. Aí vem 3, vem 4, vem 5, os outros não vêm. Aí vem um dia, falta 2, não vai a visão toda, não vai no propósito todo. E depois fala assim: eu não recebi a bênção, eu não consegui receber a bênção, porque ele não abraçou aquela visão, ele não abraçou aquele propósito. Então aqui fala que eles andavam em comunhão todos juntos, estavam todos juntos na mesma comunhão. Olha para você ver, irmãos, e por causa disso o Senhor fazia com que a igreja crescesse. E diariamente, versículo 46, e diariamente perseveravam unânimes no templo, no partir de pão, de casa em casa, e tomava as suas refeições com alegria, alegria no coração, com singeleza de coração,
louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Irmão, um segredo para o crescimento da obra é a comunhão. Se não houver comunhão numa obra, se não houver comunhão entre os irmãos, a obra fica travada, a obra não cresce. Eu falo Glória isso a Deus. com propriedade. Tem muitos anos que eu estou na caminhada com o Senhor. Eu já vim de igreja grande, já participei de igreja pequena e vi, tem que ter comunhão. O que faz o ministério crescer é a comunhão. Se não tiver comunhão, não tem como o irmão ficar com raiva do irmão. Ah, eu sei, fala, eu vou só no culto de tal irmão, porque eu não gosto do outro irmão. Ah, eu vou só no culto do irmão fulano, porque eu não gosto desse irmão, mas eu vou participar do outro culto, porque aquele irmão é uma bênção. Não, irmão, nós temos que estar em comunhão com todos. No céu você vai ver aquele irmão. Como é que você vai entrar no céu se você falar assim, ah, eu não gosto do irmão tal, mas aí se chegar no céu você vai ver o irmão lá? Não tem como, irmão. Não tem como fugir para a direita e para a esquerda. A igreja é uma só em Cristo Jesus. Nós temos é que nos perdoar. Nós temos é que liberar perdão um para o outro. Se eu estou chateado com o irmão, eu tenho que chegar no irmão e falar, ó, irmão, você falou uma palavra que eu não gostei, mas você me perdoa em Cristo Jesus. O irmão com certeza vai liberar perdão, porque se ele não liberar perdão, a maldição fica sobre ele, mas você está liberado no mundo espiritual. Você está entendendo, meu irmão e minha irmã? Então a comunhão faz nós crescermos. A comunhão, irmão, eu falo o seguinte, até mesmo liberação de perdão na nossa casa, na nossa família. Tem alguém que nos chateia, se nós libera perdão para aquela pessoa, nós vamos crescer em cada área da nossa vida. Nós vamos prosperar na vida financeira, nós vamos prosperar na vida material, na vida sentimental, na vida espiritual, porque o perdão, irmão, é capaz de quebrar correntes espirituais. Glória a Deus, amém. Tem correntes no mundo espirituais, irmão, que prende por causa da falta de perdão. E aí, se nós não liberamos perdão, nós ficamos travados no mundo espiritual. E Satanás sabe disso. Satanás quer que a gente fique com o coração ali travado, fechado, angustiado, magoado. E cada vez mais, isso vai deixando o coração nosso triste. Ele quer ver nós com o coração triste, abatido. Ele quer ver nós para baixo. Mas o Espírito Santo não, o Espírito Santo ele quer trazer no nosso coração alegria, para que nós sejamos como uma igreja primitiva aqui, ó, na comunhão, no partir do pão, com sigileza e alegria de coração. Quando nós vamos para o culto, irmão, nós temos que nos alegrar. O culto não pode ser como um velório, não. O culto é um lugar de celebração. O próprio rei Davi, ele virou e falou assim, ó, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Alegria. Deus. Quando nós vamos louvar o Senhor, nós temos que levantar, bater palmas, celebrar o Senhor com júbilo, com alegria. É momento de celebração. Quando nós estamos em união, nós temos que estar em comunhão com alegria no coração, com singeleza. Até mesmo na hora da oferta, nós temos que contribuir com alegria. O próprio apóstolo Paulo virou e falou assim, cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, e isso com alegria. Tem gente que vai contribuir, irmão, na hora da oferta, até doendo no coração, até triste, angustiado. Ele fala, nossa, Senhor, vai me fazer falta esse único real que eu tenho no bolso. Será que o Deus que nós servimos não é capaz de suprir você na sua necessidade? Deus, quando faz você colocar ali, irmão, quando você coloca uma semente, pode ser R$1, Deus faz você recolher lá 30, 60, 100 por um. Glória a Deus. Porque o altar não fica devendo ninguém. Quanto mais você planta, glória a Deus, glória ao Senhor. Quanto mais você planta no altar, mais Deus planta na sua vida, mais Deus faz você prosperar, ser abençoado. Em tudo, irmão, que nós temos que aprender é ter comunhão, é se alegrar, é ter comunhão com os irmãos, é ter comunhão com a irmandade, é ter comunhão com a igreja, é liberar perdão. Se alguém nos magoou, libera perdão. Não deixe a tristeza ficar no coração, não, mas libera o perdão. Então, essa é a palavra que eu quero deixar para a igreja nessa noite, que nós ainda vamos celebrar a ceia. Hoje é noite de Santa Ceia, então hoje é noite de você liberar perdão. Se tem alguém que te magoou, se tem alguém que te chateou, se tem alguém que falou alguma coisa, se você quer ir até o irmão, você está na liberdade. Mas se você não quer ir agora, depois você vai no irmão no cantinho, chama ele, conversa com ele, liga para ele depois.
mas faz alguma coisa, se mova diante do Senhor, porque o Senhor quer trabalhar na sua vida. Enquanto não houver perdão, irmão, não tem como a bênção chegar na sua vida, não tem como a bênção do Senhor se multiplicar, não tem como você crescer espiritualmente. Amém, irmãos? Então vamos praticar a doutrina dos apóstolos, vamos celebrar o Senhor com alegria, vamos servir o Senhor com alegria, vamos andar na presença do Senhor com alegria. Amém, meus irmãos? Se coloque